Meu querido irmão Castelo, e a todos os que veem este vídeo, a paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Então veja agora então o paradoxo. Vocês são incríveis, sabe? Veja bem, é você, tá? É você, seu amiguinho lá, o Kairos, mas o Kairos não é seu amigo lá? Não é farinha do mesmo saco? Tem o Emerson Dias 2, não é isso? Seu amigão também, né? Entendeu? Mas é o seu time, os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Vocês são os três mosqueteiros. Então veja bem, querido, é o seguinte, veja só o tamanho do absurdo. Vocês estão argumentando que eu deixei de responder ao vídeo do irmão Daniel Alves Pena. E ó, dizendo que eu não tenho como responder. Mas que coisa estranha isso aí. Sabe por quê? Veja bem. O Daniel Alves Pena faz parte de uma igreja, viu? Onde os pastores recebem salário. Uma igreja onde os pastores ensinam o dízimo. Entendeu? Então como é que é isso? Ele é uma ovelha desse rebanho, se identifica com estas coisas, né? Se o líder dele lá é ladrão, né? Vive danando as ovelhas, né? São pastores gulosos, como você diz, gulosos, entendeu? Ele, como ovelhinha também, é uma ovelhinha gulosa, entendeu? Pratica o dízimo, que é uma coisa, como a congregação ensina, que é uma coisa maldita, né? Entendeu? Então eu pergunto para você, como é que você agora se vale dos argumentos do irmão Daniel para dizer que eu não tenho como responder, entendeu como é que é? Tem mais outra coisa também, ó. Eu não sei se você sabe, mas a obra da restauração teve um mau princípio, um princípio infeliz. E até é interessante a análise disso, sabe? Eu apontei estas coisas para o Daniel e ele disse que na igreja, a obra da restauração não tinha fundador. Então veja, é uma diferença, né? Porque a congregação procura apresentar o seu fundador, que é o irmão Luiz Francisco, que foi uma pessoa de uma vida muito bonita, sabe? Não dá para idolatrar, que ele não é Deus da terra, né? Como nós fazemos, né? A gente gosta de idolatrar o irmão Francisco. Não teve nada disso. É um irmão, um caro servo de Deus, um irmão muito amoroso, tá? Entendeu? Mas tinha lá os seus probleminhas também. E nós fazemos questão de apresentar o nosso fundador, não é assim? O irmão Francisco, nosso saudoso irmão Francisco, é assim que a turma fala, né? Sempre evocando lá o fundador. Já a obra da restauração não pode fazer isso, porque o fundador da obra da restauração, infelizmente, é uma figura de triste recordação. E veja, Magno Guanais, que foi o fundador dessa obra aí, ele era um homem com um profundo conhecimento bíblico, tinha muita energia, muito comando, sabe? Mas a uma certa altura ele se desviou, ele caiu, sabe? Ele se apresentava como o Elias prometido. Chegou a uma certa altura, sabe, que eu acho que ele começou a viajar, sabe? Aí ele começou a se achar talvez alguma coisa, aí se apresentando como o Elias prometido, sabe? Como Elias que foi enviado para restaurar a igreja na terra. Só que ele
engravidou uma irmã lá, não sei se diaconisa, acho que era diaconisa. E aí ficou numa enrolada tal, num conflito tão grande, e isso criou um problema dentro da igreja, porque a mulher embarrigou, né? Aí como é que faz? Ficou difícil para ele, né? Não queria assumir. Tem aí umas histórias aí que eu nem vou falar aqui no vídeo, porque eu não sei se são verdadeiras ou não. O fato é que o homem se matou, sabe? Ele passou uma corda no pescoço e se enforcou. Perdeu a alma, foi para o inferno, tá certo? Então, diferente do nosso irmão Luiz Franciscon, né? Se ele é a última carta que o irmão Luiz Franciscon enviou para os irmãos aqui no Brasil, ele se expressa de uma maneira muito linda. A carta dele chega a ser uma poesia, sabe? E ele diz lá uma frase: esta talvez seja a última carta que eu escrevo para os irmãos. Ele diz: a única propriedade que eu tenho na face dessa terra é uma cova ao lado da minha fiel esposa. Entendeu? Uma carta linda, linda mesmo. Eu aprecio a figura do irmão Luiz Franciscon, sabe? Sem idolatria, sem idolatria. Já comparado com esse Magno Guanais, é totalmente oposto, né? É de 0 a 1000. Então veja bem, eu pergunto para você, meu filho, como é que você acha? Você tem coragem de usar o vídeo desse rapaz para dizer que eu não tenho como responder os argumentos dele, que ele tapou minha boca? Hein? Quer dizer, se não fosse isso, você estaria metendo pau, né? No Daniel, né? Fosse noutra situação, você estaria... não, você aí é da igreja prostituta, você é lá das prostitutas, né? Os seus pastores são ladrões, vivem dalando as ovelhas, são pastores gulosos, né? Vocês praticam o dízimo, quem pratica o dízimo é maldito, porque o dízimo é maldito. Não é assim que você estaria falando? É isso aí. Você e o Queiroz também. O Queiroz é especialista nisso aí. Só por causa das asneiras do Queiroz eu já fiz 13 vídeos. Tem mais alguns, mas eu parei porque eu preciso tratar de outros assuntos, sabe? Mas tem mais vídeos aí. Entendeu? Quer dizer, você não acha que isso é uma coisa muito maluca? Hein? E não é que eu não respondi o vídeo do irmão Daniel. Eu disse para ele de uma maneira simples. Ora, é o óbvio. A Bíblia não é um livro maluco. A Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Veio da mente de Deus e do coração de Deus. Então ela não é maluca, porque Deus não é maluco. As Escrituras têm uma harmonia, um sentido que está muito além da nossa capacidade de compreensão. Então é preciso ter alguns cuidados na interpretação do que a Bíblia diz. Então veja, o que eu respondi para o irmão Daniel: olha, não podemos fazer doutrina de um verso só. As doutrinas bíblicas têm que ter fundamentação em várias partes e porções das Escrituras. Senão é confusão. E Deus não é de confusão. Está na mesma carta, no 2 capítulos antes do contexto onde vocês tiram a doutrina do véu. Deus não é de confusão. Então fazer doutrina com um verso só é confusão. Segundo, o contexto não está tratando do uso do véu. Está tratando da autoridade do homem sobre a mulher. O véu é um símbolo dessa autoridade. Naquela sociedade, campeão, presta atenção. Na nossa sociedade, o símbolo da autoridade do homem sobre a mulher são outros. Nós temos, por exemplo, a aliança, que é um dos símbolos. Eu vivi no meio de uma nação indígena, onde o símbolo da autoridade do homem sobre a mulher era um cinto feito da raiz de uma planta, a imbira. Então como é que é isso? Como é que você vai pregar essa doutrina lá no meio dos índios? Que lá nem tem condição de fazer véu. Não tem tear. Para você conseguir um véu para cobrir a cabeça de uma índia,
Você tem que viajar centenas de quilômetros, atravessando cachoeiras. Há lugares que você tem que tirar o barco, carregar ele nas costas, andar quilômetros para depois colocar o barco outra vez na água, porque é impossível navegar por causa da cachoeira, por causa dos bancos de areia. No meio de férias, no rio tem um peixe lá que é esqueci o nome dela. Ela fica sentada no fundo do leito do rio, você pisa em cima, ela tem um ferrão, ela mete ferro em você. Os índios lá, eles pegavam brasa e punham em cima da mordida desse peixe. É arraia o nome, arraia. Preferiam a dor da queimadura do que a dor da mordida do peixe. Serpentes perigosíssimas, feras, outros índios que podem matar você no caminho. Para ir a um lugar onde mais próximo é uma rua, não é uma cidade. Eles chamam lá de rua, porque é uma rua com 3, 4 casas de um lado, 2 casas do outro, meia dúzia de famílias. Não tem um comércio, não tem uma fábrica, não tem uma loja, e não vai ter o véu lá. Onde vocês estão com a cabeça? Então veja, fazer verso com um verso só, onde o contexto não está tratando do véu, está tratando da autoridade do homem sobre a mulher, e um verso contraditório consigo mesmo, pois está lá bem escrito que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então isso gera confusão. Uns vão dizer, não precisa do véu, como de fato dizem, não precisa usar o véu porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Outros, não precisa do véu, essa coisa toda, isso é confusão. Deus não é Deus de confusão, sabe? Outra coisa também é o seguinte, esse é um absurdo. Vocês estão valorizando um objeto, está virando um objeto de adoração, viu? E negando mandamentos fundamentais das Escrituras. O capítulo 11 começa assim, falando que são preceitos que o Paulo passou para a igreja de Corinto. Preceitos não é mandamento. Agora, o mandamento que deve ser objetivo, que toda igreja que se declara cristã deve guardar e obedecer, é o ide e pregai. Pregai o evangelho a toda criatura, a toda raça, tribo, língua e nação. Isso aí, o que os falsos profetas lá de cima, os seus mentores atuais, sabe? São os homens que estão fazendo a sua cabeça. O que eles dizem para si, um para o outro? Que não devemos pregar evangelho para as criaturas porque é dar pérolas aos porcos. Veja, aquilo que o próprio Deus encarnou, veio ao mundo e derramou seu sangue precioso para a salvação destas almas, onde está expresso claramente que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esses bandidos, falsos profetas, obreiros fraudulentos, dizem que é dar pérolas a porcos. Por isso a congregação em 100 anos não saiu do Brasil. Não saiu do Brasil. O que tem no exterior? O que é isso? Você tem lá um relatório, tem centenas de endereços no exterior. Mas somente 10 deles, 5 mais 5, tá? Você encontra 10, 15 famílias, uma comunidade de 40, 50, 60 pessoas. E para você visitar essas igrejas nesses países, você precisa andar 300, 400 quilômetros. O resto é um endereço, onde tem uma família que uma vez por semana abre a sala da sua casa para receber 1 ou 2 visitas. Isso não é representatividade, sabe? Então a congregação não saiu do Brasil porque eles estão aí na profecia, que é uma profetada do Franciscão. Franciscão deu uma profetada, ele falou, eu enviarei para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos. Cadê? Cresceu no Brasil, fora do Brasil não tem nada, nem existe. Você quer saber o que é um movimento onde o evangelho é pregado com força e vigor? É lá o Valdomiro, que você condena a Igreja Mundial. Mas olha, 13 anos de existência, tá? Já tem 4.000 salões, tá? Onde se reúne comunidades e estão cheios de gente. Aqui no Brasil, a congregação tem mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, sabe? Eles já estão com 5.800.000 membros cadastrados
E flutuantes deve ter uns 8 milhões. Né? A congregação deve ter no exterior uns 300 mil crentes. Eles têm mais de 300 mil crentes só em Moçambique. E você pode ver aí nos vídeos aí na televisão, gente vindo da África, da Suécia, da Europa e por outros lugares, aí vem ao Brasil para agradecer milagres maravilhosos. Entendeu? Então isso aí mostra aí a realidade das coisas, sabe? Então por que não desenvolveu? Por que não cresceu? Porque não prega evangelho. Se você quer saber, a maioria dos nossos, mas a grande maioria, 80%, 90% não sabe o que é evangelho. Não sabe o que é pregar o evangelho. Não sabe o que é pregar o evangelho. Entendeu? Pregar o evangelho é pregar boas obras. É o que eles estão falando nos cultos o tempo todo. Salvação por meio de boas obras. Mas isso não é o evangelho. Nem é das nossas doutrinas originais. Então o que é isso? Meu filho. Agora voltando, ó, presta atenção. Eu dei muita risada no meu vídeo anterior e eu vou repassar novamente. Olha o seguinte. Você, numa das suas cartas, das suas mensagens, você disse que saiu da congregação, da Assembleia de Deus e veio para a congregação para salvar a sua alma. Você sabia que é das nossas crenças o seguinte, ó, que os camaradas saem das suas igrejas lá da Assembleia de Deus, no meio dos batistas, dos presbiterianos, porque adulterou lá e vem para a congregação para salvar a sua alma? Então, ó, não deixa a turma saber que você foi crente da Assembleia de Deus, hein? Porque eles vão te dizer que você adulterou lá e fugiu para cá. Veja só que balaio de gato você se meteu, hein? Tem outra coisa também na sua mensagem, você diz o seguinte, que até hoje, quando você tem pastores amigos lá na Assembleia de Deus, e quando eles convidam você para ir a um culto lá na Assembleia de Deus, você vai e assiste, você participa. Não deixa a turma saber disso, rapaz. Porque se eles souberem, ó, é das nossas crenças o seguinte, que o adultério não é só o carnal, sabe? A conjunção do carnal do homem com a mulher, sabe? Mas também tem um adultério espiritual, que essas igrejas aí, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana e tal, são tudo prostitutas. A congregação é que a virgem escolhida do Senhor. Então, quando você vai para o meio dessa gente participar de um culto, eles dizem que você foi para o meio das prostitutas. Então, você adulterou espiritual, rapaz. Então, não deixa a turma saber disso, cara. Porque se você deixa a turma saber disso, você está ferrado, cara. Você está ferrado. Entendeu? Rapaz. E volto a fazer a pergunta. Você disse que foi para a congregação para salvar a sua alma. Então, meu amigo, pergunto para você está salvo? Hein? Se o seu corpão velho aí, 57 anos, você já está na tábua da beirada, viu, meu filho? Se o seu corpo cair no chão aí, tombar, que destino vai ter tua alma, hein? Você está nessa de ser firme e fiel para entrar no céu? Entrou nessa daí também? Isso é uma declaração de perdição, cara. Examine-se a si mesmo. Você é firme e fiel? Você vai responder, você é um cara honesto, eu acredito. Você perguntar, mas irmão Castelo, você é firme e fiel? Certamente você vai me dizer, não, irmão Jair, só pela misericórdia de Deus. Então, quando você diz que você vai entrar no céu se você for firme e fiel, você está dizendo que você está condenado, que você é alma perdida, que vai para o inferno. Filho, você não sabe nem quem é a salvação. Procura conhecer as doutrinas originais da congregação, sabe? Procura conhecer as doutrinas originais da congregação. Que a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Unicamente pela fé em Jesus Cristo. E confia naquele sacrifício que Ele fez, mas confia de todo o coração. Para de confiar nas suas obras, na sua igreja, no seu batismo, em todas essas asneiras aí. Confia só naquele sangue que foi derramado, que cedo ou tarde o Espírito Santo vai colocar no seu coração a certeza da sua salvação. E você vai descobrir que você não precisa ir para a igreja nenhuma,
para lugar nenhum, você não precisa de nada disso. Tudo isso é invenção de homens desviados da palavra de Deus. E você vai descobrir que a salvação está em Cristo. Quando você coloca a sua confiança sobre o sangue derramado, o sacrifício que Ele fez, quando você realmente crê nestas coisas, o Espírito de Deus vai colocar certeza de salvação no seu coração. Tá bom, filho? Fica com raiva de mim não, tá? E me ama, tá? Jesus te ama, tá? Eu te amo também, ó. Beijocas no seu coração. Não, no seu coração você não gosta. É nas bochechas.